Essa é uma foto da turma toda, tá? Podemos? Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, para o nosso segundo encontro da aula de marketing imobiliário com ênfase em mídias digitais. Em nome do Grupo Prime, em nome da rede CETEPS, o professor Carlos agradece a confiança de vocês, agradeço quem esteve presencialmente ontem, quem está aqui, quem está nos assistindo à aula online e quem vai nos assistir depois dessa aula gravada, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. Eu espero que alguém tenha conseguido arrumar uns 20 minutos para começar, a partir de hoje, fazer algumas pesquisas na área da formação de vocês. E ontem nós encerramos o nosso encontro deixando essa provocação, né? Como é que está sendo a minha experiência em relação ao marketing digital? Né? Como que eu estou? Como que eu me localizo? Onde que eu estou? Como que eu me situo? O que eu estou fazendo de novo para inovar? Né? Então, são essas provocações que a gente vai deixando para que isso sirva de questionamento, né? E aquela autoavaliação que eu tinha comentado com vocês. E rapidamente, vamos só para a gente retomar as aulas de ontem, né? Eu lembro que ontem nós falamos muito sobre o papel do marketing digital na atuação do corretor de imóveis. A todo momento nós fomos fazendo esses comentários, essas provocações, trazendo essas experiências. Pessoas que estão aqui na sala também contribuíram, né? Falamos sobre os 4 P's do marketing, que hoje no meio digital ele se tornou no 8 P's. E aí só para a gente retomar, né? Produto, promoção, praça e preço. Esses são os 4 P's do marketing, que faz parte de todo plano de marketing, todo plano de venda de qualquer profissional, especialmente do corretor de imóveis. Falamos também dessa figura desse neoconsumidor, que é esse consumidor que veio, e quando eu falo esse neoconsumidor, nós também somos novos consumidores. Esse consumidor que veio do período pandêmico, onde cada vez mais os consumidores estão muito bem informados, muito bem, vivendo muito bem em meios digitais, e cada vez é um consumidor que quer, ávido por informações, mas principalmente é um cliente ansioso por respostas, né? E a gente chamava a atenção de que a importância de estar no meio digital, mas se eu estou no meio digital, eu preciso me organizar também minimamente para eu dar atendimento para o meu cliente. E não tem coisa pior do que alguém me mandar uma informação pedida no WhatsApp e eu demorar mais de 2, 3 horas para responder. Isso para esse novo consumidor já é muito tempo atrasado. E nós também vivemos essa experiência. Nós cada vez queremos informação, queremos retorno rápido. Falamos também sobre o funil de vendas, né? Onde eu falei aquela figura do funil, que o cliente, quando ele chega, ele não é cliente, ele é visitante, ele conhece o meu produto, gera um interesse, gera um lead, a gente acaba negociando, e isso chega numa venda e também no pós-venda, né? Lembrando que 15% a pesquisa aponta que 15% das vendas futuras que eu vou fazer, eu vou conquistar agora no meu pós-venda. Aquele bom atendimento, por exemplo, quando eu vendo um imóvel, e eu procuro para a pessoa, olha, você está mudando para esse... Vou pegar um exemplo de um condomínio, né? Você está mudando para esse condomínio, esse apartamento de casas ou de apartamentos. Você precisa de alguém, por exemplo, para instalar um varal. Você precisa de alguém que venha montar e desmontar seus móveis, né? Ou você precisa de alguém que venha aqui, por exemplo, te ajudar para fazer uma faxina 2 vezes por semana. Isso muitas vezes não tem nada a ver com o meu negócio de vendas. Mas isso faz parte da minha preocupação no meu pós-venda em propiciar para o meu cliente que ele tenha a melhor experiência enquanto consumidor. Se ele não precisar, ótimo. Mas se ele precisar, eu fiz a minha parte. Diz, olha, você precisa de alguém, por exemplo, que tenha um caminhão mudança com 2 ajudantes para vir fazer a sua mudança e vir transportar? São coisas básicas, coisas simples, mas que facilita, né, e vai ampliando o meu relacionamento com o meu cliente. Tudo isso é etapa do pós-venda. Tudo isso faz parte do bom atendimento que vai gerar
esse é até 15% de vendas futuras que eu terei que virá da minha carteira de cliente, principalmente do meu pós-venda. Falamos também do plano de marketing. E aí, desculpa, eu acabei de revisar esse slide agora, tem um erro de digitação. Isso é pressa, a gente chega agora, eu dei uma revisada, então acabei não revisando. Peço desculpa. Falamos do 5W2H, né, que é aquela ferramenta que, se você quiser fazer um plano de marketing, uma única folha do Excel, se você procurar na internet, você acha uma ferramenta gratuita. Claro, se eu tiver acesso a uma ferramenta de planejamento sofisticada, melhor ainda. Mas se eu não tiver, eu uso o que eu tenho. E falamos também, né, sobre o marketing digital e falamos também sobre essa coexistência do marketing digital e do marketing tradicional. Ok? Acho que esses 5 minutos a gente nos reconectamos, né, nivelamos a nossa expectativa e a gente vai dar continuidade. Lembrando que a todo momento vocês podem me interromper, contribuir, questionar, fiquem à vontade. Bom, tudo isso que nós estamos falando de marketing, né? O objetivo nosso de ter um bom plano de marketing é gerar vendas. Como é que eu posso gerar mais vendas na internet? Tem alguma receita pronta? A gente traz algumas experiências, né? E algumas coisas novas que estão acontecendo para que cada um encontre e descubra a sua melhor forma de se sobressair. Eu volto a dizer, fique muito atento com essas fórmulas, esses cursos milagrosos aí que tem, que compra meu curso que eu te ajuda a vender 10 imóveis numa semana, entendeu? Fiquem alertas, isso é mais tentativa de venda. Então, assim, não há receita pronta. Existem várias experiências, a gente vai conectando e adaptando, né? E não tenho nada contra quem compra esses cursos online. Só estou dizendo que é mais do mesmo. Lembrando que, né, eu gosto muito de, quando eu vou falar de pesquisa. A pesquisa, ela me dá um referencial onde eu possa me situar. E essa pesquisa do Google, a pesquisa de 2022, ela fala que, por exemplo, né, o cliente da classe A, apenas 2% deles usam o jornal, ou seja, usam a mídia tradicional para buscar informação sobre imóvel. E, por outro lado, esses mesmos clientes da classe A, mais de 83% usam o meio digital para buscar informação e buscar aquela experiência de vendas que eu falei com vocês ontem. Que o cliente que vai comprar o imóvel em novembro, dezembro, ele começa a vivenciar isso agora. Ou seja, ele demora até 9 meses para decidir, né, a sua intenção de compra. Os primeiros 3, 4 meses ele passa de forma anônima, pesquisando informação. Eu até deixei um alerta para vocês tentar estudar um pouquinho mais o que é rastro digital. Rastro digital são as fontes de informação que nós deixamos na internet. Às vezes a gente está conversando aqui, falando de aula, ou falando de viagem, ou falando de... Ontem, por exemplo, falando com vocês de aplicativo Falei do iFood. Quando eu cheguei aqui, comecei a olhar, a primeira coisa que mandou, o Instagram começou a bombardear, foi pesquisa ofertando site para comprar comida por aplicativo. Ou seja, isso é o rastro digital que as empresas de internet usam para nos bombardear como marca. Então, assim, é uma ferramenta bacana que vale a pena também, se você tiver interesse, se tiver buscar assessoria de alguém que é mais especialista, é um caminho bacana, importante. Essa mesma pesquisa, né, aponta que 71% de pessoas da classe A e B, eles fazem pesquisa online antes de para entrar no site imobiliário. Ou seja, explora no média 5 ou 6 sites, visita 5 ou 6 imóveis, né? Ou seja, mas mesmo essas pessoas que começam no meio digital, quando ele vai decidir a intenção de compra, em média de 25% a 30% começa a ouvir depoimento de quem já comprou, começa a buscar referencial comparativo com outros clientes, com amigos, que a gente estava conversando ontem. Então sempre vai coexistir o meio digital
mas sempre vai ter oportunidades de relacionamento pessoal. Porque pessoas ainda gostam de fazer negócios com pessoas. Essa é a grande dicotomia, ou seja, a grande ambiguidade do meio digital. A gente está no meio digital, fala muito do meio digital, mas eu ainda busco referência, por exemplo, de alguém na hora de vender um imóvel. Ou na hora, por exemplo, de buscar informação sobre uma imobiliária. E isso vai continuar existindo. Né? E aquilo que eu estava comentando com vocês ontem. Que de cada 10 ocupações, 6 ocupações que nós conhecemos hoje vão deixar de existir. Mas se eu sei que 6 vão deixar de existir, novas ocupações vão estar surgindo. Então eu preciso me readaptar e buscar esses novos nichos para a minha área imobiliária. Falamos também, né, da 60% das vendas começam no meio e 64% dos interessados em imóveis, eles buscam uma experiência via YouTube, para ver tutorial, ver formas de negociar, ver informações sobre lançamentos, sobre tendências do mercado. Ou seja, ainda é uma outra fonte de referência. E que eu sempre estou falando disso? Para mostrar para vocês de que essas importâncias que existem, né? De você, mesmo que você esteja no meio tradicional, no marketing tradicional, você também começa uma experiência no meio digital. Mas que desafios que a gente, resumidamente, que desafios que trazem esse neoconsumidor, né? Esse consumidor que está cada vez mais no meio digital, está cada vez mais informado, esse consumidor que está cada vez mais ávido por informações e um consumidor que ele sabe cada vez mais do seu papel enquanto cliente. Primeiro desafio, que o nosso consumidor ele é e continua sendo cada vez mais inteligente. Inteligente do ponto de vista de quanto mais acesso à informação eu tenho, né, mais eu aumento a minha decisão de compra. E se mais aumenta a minha informação, mais questionamento, mais exigência eu vou fazer em relação à hora de comprar um imóvel. Por isso que a gente comenta que o nível de exigência, de cobrança do consumidor imobiliário, ele está subindo. Por isso que estão surgindo novas tendências, por exemplo, falamos ontem, né? Casas inteligentes, casas sustentáveis. Isso eram coisas que há 10 anos atrás era restrita a uma pequena parcela da população. Hoje não, se você olhar, basicamente todos os imóveis, tanto para a classe A, B ou D, tem-se um padrão mínimo de preservação ambiental, por exemplo. Por quê? Isso é fruto de uma legislação, claro, mas também fruto de uma cobrança cada vez mais ávida do consumidor. Esse consumidor ele tem a web, ou seja, ele tem a internet como principal fonte de informação e exige cada vez mais informações atualizadas. É a mesma experiência que nós vamos fazer. Se você entra para buscar informação, por exemplo, sobre um carro, sobre uma roupa, né? Ou busca um detalhe sobre uma empresa. Se a empresa demora muito para responder, você já acha que, né, já não te serve mais. Esse é o consumidor que nós estamos vivendo. É essa ansiedade digital, isso é fruto da ansiedade digital que o meio digital nos traz. O consumidor ele é mais rápido, né? Esse consumidor internauta ele é cada vez mais rápido e mais independente. Mais independente porque ele tem acesso a informações e ele começou a perceber que ele pode ser decisor na hora de comprar seu imóvel. A opinião do vendedor é importante, mas não é a principal fonte de referência. Tá? Por isso assim que a gente estava falando com vocês ontem em relação aos 4 P's do marketing. O P do meu produto. Se eu vou vender um produto, se eu tenho uma carteira de 5, ou 6 ou 10 imóveis, eu preciso estar bem preparado sobre o meu produto. Eu preciso conhecer bem o meu produto. Eu preciso saber quais são os aparatos comunitários, por exemplo, que estão no entorno daquele imóvel
eu quero vender numa região X. Ou seja, quais são as creches que eu tenho aqui? Quais são as escolas? Que novas empresas ou novas investimentos do próprio poder público estão vindo para essa região? Isso o meu cliente vai me cobrar. Meu cliente, muitas vezes, ele pode trazer uma informação e falar alguma coisa para mim, e você percebe quando alguém não domina aquilo que ele está vendendo. Por esse é um dos grandes desafios. E esse é o desafio que eu lanço para vocês, de estarem atualizados diariamente. De investir no mínimo 20 minutos. Eu não me canso de dizer, às vezes a gente perde, né, tanto tempo no meio digital vendo coisas que não interessam. E às vezes você já percebe, já foi 1 hora, 1 hora e meia, e acaba sendo lixo digital. Então por que não, né? E é fácil a gente se perder no meio digital. Então por que eu não canalizar esse tempo que eu tenho para investir na minha qualificação profissional? Falamos um pouco, né, e a gente vai retomar um pouco da aula de ontem, quando nós falamos de que as principais tendências dos novos imóveis. E falamos que nós estamos vivendo agora o marketing 5.0, que é o marketing onde tem um pé muito forte na conexão com a inteligência artificial, ou popularmente estão chamando aí de internet das coisas, ou realidade virtual, como queiram dizer, né? Mas o que a gente está dizendo? Hoje, ainda não são todos os imóveis, por exemplo, de classe D e E, que estão sendo lançados, que tem esse olhar digital. Mas se você fazer um corte, né, pegar, por exemplo, imóveis para classe A e B, a maioria dos imóveis que estão sendo lançados, que estão sendo planejados, né, e o planejamento de lançar um imóvel demora em média 2 anos, todos eles estão levando em consideração de que forma que a inteligência artificial vai facilitar a vida do meu cliente. Né? É como a internet. A internet, quando ela surgiu, ela ficou restrita a algumas pessoas, algumas categorias. Depois que ela se popularizou, o custo caiu e hoje nós temos internet em 97% das casas brasileiras. Isso é só algumas capas de revista que eu trouxe aí, da Time. Eu gosto muito de ler a Times e ler a Forbes, né, que fala sobre isso, de como é que a IA, infelizmente são revistas, né, algumas delas estão em inglês, mas algumas delas a gente consegue traduzi-las, né, e eles estão apontando. Às vezes eu posso ler uma revista dessa e achar que é uma realidade um pouco distante, mas eu preciso estar me antenado no que está acontecendo, o que pode acontecer. E quanto mais informação eu sei de tendências, mais eu, enquanto profissional, me preparo. Isso também é uma estratégia de marketing. Isso também é uma estratégia de vendas que eu vou incorporando elementos da minha formação e eu vou antevendo cenários para eu propiciar para o meu cliente a melhor expectativa. Eu não comentei com vocês ontem que eu já estou, na empresa que eu trabalho, já estamos pensando que empresa que nós seremos em 2030. Nós estamos daqui a 5 anos. Nós já estamos olhando para frente. Então, eu chamo a atenção de vocês para, né, atentar muito o que está acontecendo de inovador aí no meio digital, o que isso está impactando o negócio de vocês, porque está vindo uma transformação muito, muito rápida e às vezes a gente não acompanha, e quando a gente não acompanha, daqui a pouco eu faço parte daquelas 6 ocupações de 10 que estão sendo extinguidas pelo mercado. Tá? Falamos sobre realidade virtual, tem a ver com a internet das coisas. Por exemplo, só uma informação do banco Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos do mundo, banco de investimento, eles preveem que para este ano a realidade virtual, né, com internet, inteligência artificial, internet das coisas, realidade sensorial, vamos por aí, vai ter um mercado de 80 bilhões. 80 bilhões de negócios virão de negócios feitos na realidade virtual.
e quase 3 bilhões de dólares apenas no segmento imobiliário. Por exemplo, ano passado, só em Cuiabá foram movimentados 4 bilhões e 200 milhões de negócios no segmento imobiliário. Isso é uma pesquisa que saiu agora, novembro para dezembro, do Sindicato dos Corretores, das Empresas Corretoras de Valor Imobiliário, Secov. Ou seja, o quanto de dinheiro que girou só aqui em Cuiabá, 4 bilhões e 200 milhões. Olha, se eu sei que esse é um mercado que está em crescimento, dizem que esse ano deve passar de quase 4,5, não deve chegar a 5 bilhões, porque a taxa Selic está um pouco alta e está inibindo, né? Tem uma demanda reprimida em imóveis, mas a taxa Selic ela está segurando, não deixa que as pessoas financiem mais imóveis. Os bancos já estão reduzindo o valor financiado, enfim. Essa é uma questão que a gente vai discutir lá na aula de economia. Por que eu estou dizendo isso? O quanto de negócio que circula só em Cuiabá? Mais de 4 bilhões. Ora, se eu me organizo, se eu me preparo, e se eu tenho visão de futuro, eu vou dizer, pelo menos 0,01% desses 4 bilhões eu quero para mim em comissão. O restante, eu deixo para os outros. É possível? Claro, tudo é possível. Né? Então são cenários, são mundos que estão acontecendo aí, e às vezes a gente não se atenta para a dimensão de volume de negócio. Aqui é uma imobiliária americana, né, que ela usa muito realidade virtual, usa muito metaverso, né? Então possibilita ao cliente aquilo que eu falei com vocês. Esse é o mesmo espaço, né? E com você como avatar você acaba mobiliando, mudando de cor, decorando, ou seja, é um mundo que também está chegando devagarzinho e vai impactar fortemente o segmento imobiliário. Algumas considerações práticas, né, na rotina do dia a dia do técnico de transações imobiliárias. Como é que eu posso mensurar, como é que eu posso quantificar de forma bastante clara na minha vida quais são os impactos do marketing? E hoje o café é um preço de ouro, né? Só para exemplificar, uma xícara de café em valores médios, ela sai por 2 centavos. Né? Se eu beneficio e embalo isso já vai para R$1. Se eu vendo, então aqui o café em grãos in natura é uma commodity, eu beneficiei ele e torno um produto. Se eu vendo esse produto e vendo ele como serviço, cafezinho, café expresso que a gente toma aí nas conveniências da vida, tá? Ele já praticamente triplicou. Agora, se eu agrego isso para o meu cliente e transformo isso numa experiência como o melhor lugar para se tomar café, olha o quanto que isso impacta. De R$3 de uma simples xícara, multiplica por 10. Eu gosto de usar muito essa imagem do café e hoje ela é muito mais forte por conta do preço do café, está quase R$100, o café aumentou mais de 50% no último semestre, para mostrar para vocês que o único produto que você tem, o único imóvel que você tem a opção, né, de transformar num produto simples, vender um serviço, então você já agregou um diferencial, ou você pode vender uma experiência para o seu cliente. Tudo isso é o mesmo produto. Tudo isso é a forma de você comunicar. É a forma que você conhece o seu produto e você valoriza na apresentação daquele produto para o seu cliente. Ou seja, você pode sair de um produto imóvel de entrada, aí, imóvel popular de 200 e poucos mil reais, mas isso vira um serviço muito bem apresentado e para o cliente, se ele sentir que ele vivenciou a melhor experiência para você, com você, não tem preço. Então tudo isso é marketing. Tudo isso é a forma de como eu apresento o meu produto, de que valor que eu dou para o meu produto. Será que realmente eu quero só vender?
Eu estou preocupado só com a minha comissão? Claro, é importante. Nós estamos vivendo no mundo capitalista e ganhar dinheiro é uma das melhores experiências que tem. Mas se eu, em cima disso, eu criar relacionamento e ter prazer naquilo que eu faço, eu encontro sentido na minha vida. Né? Isso que a gente fala, que às vezes a gente vai comprar o mesmo produto, a mesma caneta de A, B ou C, e cada um me apresenta de uma forma diferente. Ontem, me permita contar uma experiência. Ontem eu saí daqui e fui a um atacado fazer uma compra que precisava. Cheguei lá, caixa vazio, a senhora no caixa, 9h40 da noite. Ela me atendeu com tanta satisfação, com tanta alegria, que eu saí assim e falei, gente, nunca vivi essa experiência dentro de um grande atacado aqui em Cuiabá. O que eu, como consumidor, como crítico, fiz? Hoje de manhã, peguei o nome dela, mandei uma mensagem para o gerente, olha, muito obrigado pela experiência. Sou cliente há mais de 30 anos, nunca fui tão bem atendido nessa loja pela operadora de caixa que não tinha obrigação nenhuma de me dar uma boa noite, de me atender, de conversar, de falar da vida, de vender. Ela não vendeu serviço, ela vendeu experiência. Tá? Então assim, eu trago essa rápida experiência de ontem à noite para mostrar que vale a pena. Ou seja, será que eu teria prazer em comprar um imóvel de mim mesmo? Será que eu compraria? Ou eu estou querendo vender só porque realmente eu preciso? Tá? Fica aí tudo isso tem a ver com marketing. A gente está falando de marketing imobiliário, está falando de marketing pessoal também. O nosso marketing pessoal é muito importante. Né? Só para esse ir e vir, falamos ontem na questão do marketing tradicional, né? E hoje a gente está com marketing de vendas. Ou seja, não era só a vendas simplesmente. Hoje eu tenho vendas, mas antes da venda eu tenho a ferramenta marketing. E o objetivo do marketing é vender. Claro, principalmente vender. Mas não é só vender. Né? Por isso assim que a gente conversa muito com os profissionais do segmento imobiliário, de que eu me vendo, né, a minha imagem, vendo o meu imóvel, até pela postura que eu estou, até pela forma quando eu estou conversando com o meu cliente, eu estou olhando diretamente para ele. Ou eu estou atendendo 3, 4 ao mesmo tempo e não atendo ninguém. Esses são detalhes, né, que fazem a diferença nessa experiência, principalmente com esse neoconsumidor. Ele é cada vez mais bem informado, vive no meio social, mas cada vez mais as pessoas vão ficando mais sensíveis. Né? Porque tecnologia é igual onda. Ou eu surfo na onda ou me afogo. E se eu não uso, eu fico de fora. E se eu fico de fora, o meu concorrente, o meu colega de sala, que às vezes tem o mesmo imóvel que eu tenho, ele se sobressai. São coisas que já falamos, vamos avançando, né? Falamos de segmentação. Olha, tá uma... Bom, se eu estou no meio digital, né, eu sempre gosto em sala de aula de mostrar os dois lados. E eu trago algumas fotos de anúncios de imóveis, eu comentei com vocês que eu ia mostrar, assim para reforçar o quanto também que eu preciso ter preparo para quando eu começar no meio digital. Uma coisa é não estar no meio digital, outra coisa é eu começar e ter dinheiro, por exemplo, para contratar alguém, para tirar foto, para fazer um site, para fazer um post nas minhas redes sociais, ou, de repente, eu não tenho condições. Normal. Faz parte da nossa vida. Né? Quanto de nós já fizemos as coisas artesanalmente porque a gente não tinha experiência, não tinha condições financeiras de investir. Agora, isso não me dá o direito também de começar no meio digital de qualquer jeito. Porque se eu começo de qualquer jeito, eu estou dando um tiro no pé, popularmente dizendo. Né? E aí a gente vê, por exemplo, algumas fotos de anúncios, claro que são extremos.
Mas eu sempre gosto de mostrar o extremo para dizer, olha, para aquele profissional, para aquela pessoa que estava vendendo ou alugando esse imóvel, ele achou que essa foto aí era tranquila. E não é. Exige-se um mínimo de profissionalismo quando eu estou fazendo marketing. Se eu já tinha profissionalismo no marketing tradicional, para fazer um outdoor, fazer um anúncio de televisão, fazer mesmo um VT para uma televisão ou um spot, um carro de som, no meio digital eu preciso ter cuidado. Então, assim, a gente faz esses alertas para vocês, né? Por exemplo, aqui é só a mesma foto, só mudou a claridade. Não estou nem falando da decoração. Cheio de coisas pessoais, mas a pessoa só melhorou um pouquinho a claridade, já deu uma outra noção. Né? Aqui, por exemplo, são algumas fotos também de anúncio. Né? E aí aqui a pessoa achou que estava escondido, mas você não sabe o que ele está querendo vender ou alugar aqui, né? Claro, essa aqui já é uma foto profissional, uma foto renderizada, aí já é outro nível. Mas assim, é possível, gente. Se eu sou profissional, estou trabalhando como autônomo, quero divulgar meu imóvel, eu preciso, no mínimo, assistir um ou outro tutorial de como tirar uma foto. Hoje, os nossos celulares, por mais simples que ele seja, ele nos dá a condição de tirar fotos de boa qualidade. Agora, eu preciso saber, minimamente, como fazer um enquadramento, como usar, né? Como usar a iluminação, como dar uma organizada no ambiente, como recortar aquela imagem e fazer um post para que isso tenha uma aparência agradável. Então, tudo isso são cuidados que eu preciso ter na hora que eu estou me organizando a meu plano de marketing. Tudo são assuntos que têm a ver. Né? E, principalmente nas redes sociais. Né? Porque as redes sociais, ela não tem limite. Uma vez quando eu faço uma postagem, já foi. Mesmo que eu queira apagar, né? Isso é igual a palavra lançada. Depois que eu lanço a palavra, ela fica no universo. Em algum momento ela virá contra mim ou a meu favor. Postagem em rede social é assim. Né? Postagem em rede social, depois que eu passei aqueles 10 segundos, 2 segundos e mandei, já foi. Então assim, analise bem. Leia 1, 2, 3 vezes. Se eu estiver inseguro, peça para alguém dar uma olhada. Não é demérito nenhum. Agora, se eu tenho condições de contratar alguém para me dar uma assessoria, se a minha empresa tem uma estrutura melhor, ótimo. A gente sabe que não é a realidade da grande maioria dos profissionais que estão começando no mercado. É a minoria. Mas não quer dizer que eu também não deva começar. Né? Querendo ou não, mesmo que eu não queira aderir a uma rede social, eu já estou lá. A minha vida, mesmo eu não tendo rede social, ela já está exposta no meio digital. Bom, que principais canais que nós temos, né, que servem de referência para o marketing digital hoje aqui no Brasil? São no mínimo 10, 15 canais diferentes. Eu trouxe a questão de trazer os principais canais de marketing digital. Né? E esse fato de eu trazer os principais canais, não estou apontando e dizendo que esses são os melhores. Agora, são os canais que são mais utilizados hoje. E não quer dizer também que esses canais que nós usamos hoje, daqui a 5 anos eles existirão. Né? As mídias digitais elas estão em constante mutação e os cientistas sociais que estudam esse fenômeno falam que daqui a 5 anos ou 6 anos, essas mídias digitais que a gente conhece hoje, do formato que nós conhecemos hoje, elas já deixarão de existir. Tá? É desafiador? É, mas é isso que faz, é isso que nos move no mundo. Por exemplo, eu faço um corte aqui, né?
Evolução das mídias sociais desde 1792. Por que 1792? Surgiu o telégrafo. É a primeira grande mídia, né, que a gente tem, como poderia começar a se popularizar. Ou seja, até 1999, a gente começa a perceber que poucas mídias surgiram, né? Telefone em 1890, e-mail surgiu em 66, né? O blogger em 99. Quando eu passo de 99 para cá, né? E aí, lembrando que a internet começou em 70, se popularizou no final de 80 e ganhou massificação nos anos 2000. Então, quando eu faço um corte de 2000 para cá, olha o quanto de mídias novas que surgiram. E muitas dessas mídias novas que surgiram já não existem mais. Por isso que eu chamo a atenção para vocês que esse é um segmento que está em constante mutação. Por exemplo, o LinkedIn, ele é de 2002. O Facebook, que para muitos já acham que ele já é ultrapassado, ele acabou de fazer 20 anos ano passado, 2023. Ele é de 2003. Né? O YouTube, por exemplo, hoje 80% dos canais de vídeo que trafegam no mundo, 80% dos canais trafegam via YouTube. O YouTube de 2005. Mas assim, de 2000 para cá a gente começa a perceber o quanto de mídias que foram surgindo. E se eu faço um outro corte de 2006 para até 2022, 2021, 2022, né? A gente começa a perceber também mídias novas que foram surgindo e que estão aí e que estão se customizando, ou seja, estão se adaptando. Por exemplo, o Twitter, né? Não é mais Twitter. Hoje é X ou X, como queiram dizer. Mas é a rede que mais está crescendo. A rede que mais está recebendo investimento por parte do Elon Musk e deve se tornar, em 5 anos, a principal rede de comunicação mundial. Principalmente que ele está usando, vai usar agora os satélites da Interlink, né? A gente não vai precisar mais de, por exemplo, os novos celulares aí, os iPhone da vida, os novos iPhone eles já virão com conexão direta via Starlink. Não vou precisar mais ter uma operadora para fazer a minha conexão via internet. Ou seja, o WhatsApp, por exemplo, de 2009. Né? O Instagram, que é hoje a principal ferramenta, ele é de 2010. Está fazendo 15 anos agora. E é uma ferramenta também que vem sofrendo constante mutação como forma de sobreviver e como forma de atender melhor esse neoconsumidor. Tá? Assim, eu gosto só de trazer essas ilustrações para mostrar de como é que isso foi ampliando a nossa vida. Bom, o Face, né, uma ferramenta, já falei que é de 2002, 2004 no máximo. Hoje ainda é uma ferramenta que tem cerca de 116 milhões de usuários. E por mais que tenha uma geração Z, né, geração Y, X e Z, que desconsidera um pouco a importância do Facebook, ela ainda é uma referência, por exemplo, para eu ter uma página de pesquisa na minha imobiliária ou do meu negócio. Né? Então, assim, ainda vale a pena, principalmente porque são ferramentas hoje que estão conectadas, o Facebook, o Instagram e o Threads, que é tudo do mesmo grupo do Meta, que é do Mark Zuckerberg. Ou seja, é uma ferramenta que está aí há 20 anos, está sobrevivendo e tem mais de 116 milhões de usuários e mais de 50% dos brasileiros utilizam regularmente o Facebook. Apesar de muitos falarem que ele já está superado, ele continua se sobrevivendo. Está se reinventando. Deve ter uma nova plataforma nos próximos 3 anos que vai juntar as 3 ferramentas em uma só. O Instagram hoje é a principal ferramenta, né? Mais de 62% da população, mais de quase 60% do mercado publicitário usa o Instagram, né? E a maioria dos usuários do Instagram, por exemplo, é feminino.
Assim, se eu vou direcionar a minha campanha, eu preciso saber também quais são os potenciais que os canais que eu vou utilizar me proporcionam. Por exemplo, é uma ferramenta de mais de 135 milhões de usuários. Ou seja, o Brasil tem 210, 212 milhões. Quase mais de 60% das pessoas hoje usam o Instagram regularmente. Lembra daquela informação que eu falei ontem da pesquisa de 2024, onde fala que o brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos conectado online ao dia? É uma das populações que mais usa a internet diariamente. Onde que eles estão? Eles estão nessas redes aí, ó. Tá no Face, tá no Instagram. E o Instagram hoje é uma mídia que oferece ferramentas robustas para anúncios segmentados. Então, se eu quero fazer, por exemplo, um investimento em mídia segmentada, né? Eu tenho um imóvel, eu quero atingir, por exemplo, mulheres de 19 a 30 anos que estão em busca do primeiro imóvel e que tem uma faixa de renda acima de 7 mil reais. Hoje é possível fazer esse tipo de anúncio segmentado. O Twitter, né, o antigo Twitter, o atual X, ele ainda tem pouco usuário no Brasil, mas ele vem crescendo exponencialmente. E é uma ferramenta que ela está trazendo, né, outras formas de comunicação. Então, assim, deve ter algumas novidades. Eu estava lendo uma pesquisa americana que saiu, onde o Elon Musk fala, por exemplo, que a partir de 2026, ele vai dobrar ou multiplicar por 2 o número de pessoas que usam o Twitter, usam o X. Como é que ele vai usar isso? Pegar países como o Brasil, por exemplo, população de classe D e E, ele vai popularizar internet gratuita e celular a preço baixo. O capitalista é bonzinho? Mais dinheiro, né? Quanto mais consumidor eu tenho, mais negócio eu faço. Mas não deixa de ser uma forma também de você fazer a inclusão digital. O Threads, que é uma rede nova, né, ligada ao Grupo Meta, ela saiu em julho do ano passado. E ela basicamente é uma cópia literal do antigo Twitter. Então eles criaram como se fosse um copia e cola, criou uma ferramenta. É uma ferramenta que em apenas um dia, quando ela foi criada, por exemplo, 30 de julho do ano passado, só no Brasil tiveram mais de 5 milhões de downloads do aplicativo. Ou seja, é uma ferramenta que vem também se popularizando. A mais conhecida, né, o Whats ou Whats Business, né, é a ferramenta que é usada por quase 200 milhões de brasileiros usam. Então, se nós temos 212, 215, né, quase 94% dos brasileiros usam. E é uma ferramenta que tem um potencial muito grande de prospecção, de captar negócios, de divulgar. Né? Se a gente fizer uma pesquisa aqui, no mínimo, nós estamos hoje aqui, cada um de nós está no mínimo em uns 10 grupos diferentes. É grupo da faculdade, grupo da escola, grupo daqui do trabalho, grupo dos amigos, grupo da igreja, grupo da rua, grupo de... Você nem sabe por que colocaram você naquele grupo, você está lá. Né? Ou seja, são oportunidades de negócio. Será que vocês estão aqui se habilitando na profissão? Já começaram a mandar os grupos para as pessoas que vocês têm relação, dizendo, olha, se você precisar de um excelente profissional no segmento imobiliário, você pode contar comigo. A gente precisa, às vezes a gente fica preocupado em divulgar para tantas outras pessoas e eu esqueço o entorno de onde eu estou. Eu esqueço os 10, 12 grupos que eu estou, eu posso fazer um post e mandar a cada 15, 20 dias com dicas sobre como você comprar melhor o seu imóvel, ou como alugar um imóvel, novidades sobre o financiamento. Sim, sem ser aquela coisa chata, cansativa e pesada que começa a ser bombardeado diariamente, mas a cada 10 dias eu vou
criando relacionamento com as pessoas que eu estou. São experiências que não me custam nada. Vai custar o meu tempo e vai custar o investimento em fazer um post. Uma outra rede é o LinkedIn, uma rede que tem mais de quase 800 milhões de usuários no mundo. No Brasil, ela tem uns 68 a 70 bilhões. O diferencial dessa rede, que é uma rede eminentemente profissional. Ou seja, quem está no LinkedIn, ele está lá para fazer relacionamento, para fazer parte comercial. Diferente do Instagram, do Face, onde eu posso fazer negócios, eu também sei, se eu quiser, eu acabo sabendo da vida de Raimundo e todo mundo. E as pessoas sabem da minha vida. O LinkedIn, eu vou estar lá para fazer relacionamento, para buscar informação, para ser referência no segmento imobiliário e também, né, contratar pessoas ou ser contratado. Então esse é um. Se vocês ainda, quem não tem uma página no LinkedIn, vale a pena ter uma experiência. Né? Eu, por exemplo, tenho um compromisso comigo mesmo. Toda semana eu publico um artigo novo no meu LinkedIn sobre assuntos, né, do mundo corporativo. Mas é uma forma que eu achei de estar criando relevância, de estar postando informação. Já falamos do YouTube, né, que tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Em 2024, 66% da população usava. E no Brasil tem mais de 145 milhões de usuários. E hoje é a grande referência quando eu quero buscar um tutorial ou um vídeo sobre alguma coisa, né? A gente acaba nos remetendo para o YouTube. Então é a principal fonte de referência. E serve também de base para eu estudar, para eu buscar conhecimentos no mercado imobiliário. Volto a dizer, se eu tiver condição de comprar um curso, né, pagar um curso, ou fazer um curso aí fora, bacana. Mas se você não tiver condições, usa o YouTube. Não perca tempo. Às vezes eu acho um vídeo lá de 1 hora e meia, eu não consigo ouvir tudo ao mesmo tempo, mas eu vou ouvindo ele. Estou trabalhando, coloco o fone de ouvido, vou ouvindo ele fracionados, 15 minutos aqui, 10 minutos ali. É a forma de você buscar conhecimentos e ser diferente do segmento imobiliário. O TikTok, né, uma rede nova, tem mais de quase 100 milhões de usuários no Brasil, no mundo tem 1 bilhão de usuários. E é uma rede que ela já surgiu basicamente muito amparada na geração Z. E essa geração que já nasceu no meio digital. E essa geração que não conheceu, por exemplo, as formas de marketing tradicional. Mas é uma ferramenta que está se adaptando. Por exemplo, hoje se você olhar o TikTok, você começa a perceber que tem muitos vídeos de tutoriais. Tem muitos vídeos, deixou de ser aquele vídeo, como a gente conheceu tradicionalmente o TikTok, vídeos de humor, vídeos de lazer, né? Ele está migrando para vídeos também de formação das pessoas. Apesar de ser uma ferramenta que está aí, uma disputa, a ferramenta chinesa, né? O presidente Trump está querendo banir-a dos Estados Unidos, então com certeza algum investidor americano vai comprar e vai nacionalizar dentro dos Estados Unidos. Mas é uma ferramenta fantástica, que também compensa eu, né, tirar um pouquinho do meu tempo para estudar e investir na hora de divulgar o meu imóvel. E o Telegram é uma ferramenta, tem mais de 51 bilhões de usuários, e uma ferramenta que ela vem, em alguns momentos, ela conquistou espaço no Brasil, se contrapondo a alguma limitação, por exemplo, que o WhatsApp tinha no envio de malas diretas para mais de várias pessoas. O Telegram já não tem essa limitação. Mas é uma ferramenta ainda que não é tão usual no Brasil. Se você vai para outros países, ela tem ela é mais usual. Fugiu a palavra aqui. Usabilidade, eu queria dizer. Bom, dica para escolher a melhor rede social para a sua empresa, para o seu negócio. Você precisa analisar
a concorrência, avaliar a audiência dos meus concorrentes, preciso saber, né, como é que eles estão fazendo, e observar o volume de audiência e ver, por exemplo, que ferramentas que se adapta mais para o perfil do meu cliente, perfil do meu produto. Recomenda-se que eu tenha investimento, eu tenha penetração no mínimo 3 ferramentas. Aí você vê nessas 3 ferramentas qual que você tem mais familiaridade, qual que você consegue mais fazer essas conexões. Mas para que você tenha um bom retorno no meio digital, é interessante no mínimo 3 ferramentas, né? E usar a ferramenta de busca, né? Eu começar, se eu tiver condições de tirar pelo menos R$50, quando fala R$50, eu quero dizer que é um valor simbólico para investir numa mídia direcionada. Você começa a perceber que mesmo esse investimento pequeno que eu faço na mídia direcionada, isso vai trazer um retorno para o meu imóvel que eu quero vender ou que eu quero alugar. Pessoal, algum questionamento, alguma dúvida? Às vezes a gente vai falando e todo mundo quieto, então você não tem um termômetro, fiquem à vontade, tá? Questionem, aceitem, discordem. Mas uma coisa que eu aprendi na vida, que é da divergência que sai a convergência. Então a gente precisa divergir das pessoas, eu não tenho problema nenhum de discutir ideias, né? E ouvi-los até para a gente aprender. Aquilo que eu disse, nós estamos sempre aprendendo com vocês. Resumidamente, resumo da internet no Brasil em 2024, são os dados mais recentes, né? Quase 190 milhões de brasileiros conectados, ou seja, quase 90% da população. Mais de 9 horas e 13 minutos a gente passa no meio digital. Dessas 9 horas, quase 3 horas, mais de 3 horas e meia apenas em redes sociais. Olha o quanto de tempo que nós brasileiros desprendemos para estar no meio, numa rede social. O dia tem 24 horas. Em média, 8 horas eu fico dormindo. Então sobra, né, 2/3. Das 16 horas que sobra, em média, 3 horas e meia isso é pesquisa que aponta, é média. Os 193 milhões de brasileiros que usam a internet, 3 horas e meia eu fico em rede social. É internet, é Instagram, é Face, é LinkedIn, é YouTube, é Telegram, é TikTok e outras redes. O que eu chamo a atenção para isso? Porque é um grande canal que você tem de divulgar o seu produto, divulgar a sua imagem, mas também é um grande canal que eu, enquanto profissional, tenho para perder meu tempo. E às vezes eu chego de manhã para trabalhar, para olhar alguma coisa, você começa, ou à noite, né? Você começa a ver, daqui a pouco já foi 1 hora, 40 minutos de tempo perdido. Então, assim, esse é o mundo digital que nós estamos e que acaba roubando, no bom sentido, o nosso tempo e a nossa oportunidade. E mais de 144 milhões de brasileiros usam as redes sociais. E dessas pessoas que usam a rede social, quais os principais motivos para se usar a internet? 78% para buscar informação, 74% para pesquisar como fazer as coisas, os famosos tutoriais, né? Às vezes queimam uma máquina, queimam um cortador de grama, queima uma coisa, você entra lá e baixa um vídeo, como consertar, como limpar meu fogão. Isso aí. Não é verdade? A gente usa, todos nós usamos. 70%, né, das pessoas, o principal motivo é pesquisar produto e marca. Olha aqui. Se as pessoas estão usando, 70% usam para pesquisar produto e marca, por que não direcionar para que eles pesquisem e encontrem a minha marca e encontrem meu produto no meio digital? Então, já é uma outra grande oportunidade de fazer negócio, né? 65% a manter atualizado, pesquisa sobre saúde, fins educacionais, ó. 53% usa para fins educacionais para estudar. Enfim, e são dados estatísticos, né?
98%, principais sites visitados, 98% é rede social, ou seja, daquelas 190 e poucos milhões de pessoas, 98% usa a rede social, mas 94% usam também usam os sites para fazer pesquisa. Daí que vem os 60% de negócios que começam hoje no meio, negócios imobiliários começam no meio digital. As pessoas estão usando ferramentas de busca para buscar imóvel para alugar, imóvel para vender, imóvel para captar. Então, assim, será que eu estou sabendo usar esses mecanismos de busca para direcionar essas pessoas para o meu produto, para o meu negócio? A gente precisa estar atento para isso. Não adianta também eu estar no meio digital se eu não estou usando bem a ferramenta digital a meu favor. E estar só por estar não vale a pena. Né? E 91% usa para compra, leilões ou classificados. Alguém falou alguma coisa? Não? Bom, com tudo isso que eu estou recebendo de informação, né, do meio digital, esses números estatísticos de para onde está indo o mercado, que estratégias e posicionamento eu posso tirar desses 2 dias? Aqui a gente está falando muito intensamente sobre marketing digital. A minha imobiliária, ou o meu negócio, quando eu falo imobiliário, estou falando tanto de pessoas de CNPJ quanto de CPF, PF, né? Quando eu falo imobiliária, no nível genérico, porque às vezes eu estou no mercado, sou autônomo, mas eu tenho condição de crescer. E você não vai querer ficar eternamente sendo autônomo, você vai querer montar a sua empresa. Essa é a lógica do mundo capitalista que nós vivemos. Que estratégia que eu usaria? Criar conteúdos informativos para divulgar a carteira de imóveis, né? Atentar para a questão de divulgar para datas comemorativas, usar a rede social como canal de atendimento, procurar qualidade e não quantidade, mas principalmente buscar parceria e aprender com feedback, aprender com o retorno do cliente. Será que eu estou ouvindo o meu cliente? Será que eu estou atento às informações do cliente que entra no meu Instagram, entra no meu site, ou manda uma mensagem para mim buscando informação? Será que eu estou atendendo bem esse cliente? Ou será que eu estou refinando, né, e atento para os sinais que ele está me dizendo? O cliente, a todo momento, ele passa informação. Olha, eu quero um imóvel assim. Ou eu quero um imóvel eu quero informação com mais agilidade. Eu quero ser atendido dessa forma. E às vezes a correria do dia a dia, a gente perde essa noção de fazer essa autoavaliação e ouvir o que o cliente está dizendo. Mas a gente precisa aprender com o cliente. Olha a experiência que eu falei para vocês hoje. De ontem à noite que eu fui ao grupo atacadista, fui bem atendido, mandei uma mensagem cedo, fiz questão de mandar mensagem. E se eu fosse pessimamente atendido, mandaria a mensagem do mesmo jeito. Essa é a experiência que eu tenho como consumidor. Eu não deixo passar a oportunidade, porque o meu dinheiro tem o mesmo valor do dinheiro dos outros. Então, se eu não me valorizar, eu não estou propiciando para o meu fornecedor melhorar. A gente também precisa melhorar com essas informações do cliente. Utilizar sempre informações locais, integrar os canais digitais, né, investir em boas imagens, ou seja, esse é um resumo daquilo que a gente vem falando, né, ao longo dessa aula de ontem e de hoje. Produzir conteúdo regional, por exemplo. Se eu tenho um imóvel que eu vou divulgar lá em Sinop, eu preciso produzir uma matéria, um post, com conteúdo que tem a ver com a cultura, né? E tem a ver com o jeito de ser da população que está lá. Não adianta eu querer produzir um único post, por exemplo, e querer que esse post ele sirva para todo o estado e todo o país. O Brasil é muito grande e a diferença cultural é muito grande. Então, precisa também ter esse cuidado de saber qual é o público que eu quero atender, qual é o mercado, qual é a praça que eu vou estar, para eu fazer uma mídia mais direcionada e também que não cause nenhum apelo moral ou ético naquela região.
Já falamos de visibilidade do negócio, né, de maior alcance, experiência do cliente. E de todas as ferramentas que a gente vem falando aí, né, algumas ferramentas podem ser práticas para o profissional, além daquelas que você já conhece. Eu trago algumas aí, alguns softwares de design gráfico, né, ferramenta para analisar site, alguma plataforma de CRM, ou seja, o que é CRM? É uma sigla inglesa onde eu vou captando a experiência do cliente, ou, popularmente dizendo, é aquela planilha que eu tenho no Excel, onde eu atendo alguém ao telefone ou pessoalmente, e eu começo a conversar naquele primeiro minuto inicial, a gente vai, isso é só a experiência que vai dizendo, você começa a pegar o nome da pessoa. Seu Arnaldo, tudo bem? Seu Arnaldo, você tem interesse em qual imóvel? Eu queria um apartamento, mais ou menos assim, com 2, 3 quartos em tal região. Você já começa, mesmo que você esteja anotando num papel de pão, está anotando ali. Arnaldo, eu estou com uma dúvida, qual que é mesmo o seu celular, seu WhatsApp? Anota aí. Ou seja, em 2, 3 conversas, eu já comecei a criar o meu CRM, eu estou começando a criar a minha carteira de relacionamento com o meu cliente. Se eu tiver uma ferramenta... Então não é só o software, mas é um software bacana, que eu posso comprar, que eu posso investir, mas, né, trazendo para a nossa realidade aqui, de que às vezes a gente não tem tanto recurso para investir, se eu tiver dinheiro, com dinheiro tudo é mais fácil. Agora, se eu não tiver, eu vou me adaptar. Então, faço uma planilha ali do Excel e 4 colunas, nome, telefone, interesse, alguma observação que você percebeu na conversa com o cliente, ou seja, você vai construindo a sua carteira de cliente. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. O mundo a gente vai adaptando com as ferramentas que eu tenho. Se eu não tenho o ideal, eu vou usar o meu real para que no futuro eu tenha a ferramenta ideal. Oi? Sim. Bacana, bem lembrado. Ou, por exemplo, lembrou da data de aniversário, ou você vendeu um imóvel para uma família, né? E aí você descobriu, né, uma data importante, ou daqui a 6 meses, você manda uma caixa de chocolate para aquela família, manda um bom vinho, né? Ou manda 2 ingressos aí para assistir um filme novo que está saindo aí no cinema. Sim. Assim, de repente está vindo, né? Agora não, que nós estamos, mesmo assim, estamos na série, o Cuiabá está na série B, mas você compra o ingresso promocional aí, olha, eu vou sortear, entre os clientes que eu tenho em relacionamento, vou sortear 2 ingressos para assistir Cuiabá e outro time aí. Pronto. São coisas pequenas, mas assim, aí não tenho dinheiro. A gente sempre usa a desculpa de não ter dinheiro. Mas se eu vendi um imóvel, entrou uma comissão de R$100, eu vou tirar no mínimo 5% desses R$100 como uma caixinha de investimento. É pouco, mas é dinheiro que eu vou fazer. Se a sua empresa não tiver condição, você tem que fazer isso como profissional. Esse dinheiro que você usa para essas coisas pequenas, né? Quem não gosta de receber uma simples caixa de chocolate? Custa aí o caixa de chocolate o quê? R$30, R$40, não sei. Mas assim, uma caneta diferente, uma caneta personalizada. Estou falando de coisas simplórias, né? Mas assim, quem não gosta de ser lembrado, de falar, poxa vida, lembrou de mim e mandou uma... Claro, se você puder mandar um brinde maior, ótimo. Mas se você não tiver, usa o que você tem, usa a sua criatividade. E nisso, nós brasileiros somos muito criativos, somos muito à frente dos outros mundos. Bom, tendências, e a gente está avançando mais um pouquinho, a gente vai já estar resumindo a nossa aula de hoje. Mas que tendências que a gente apontaria do marketing imobiliário para os próximos anos? Essa presença digital, ela vai aumentar cada vez mais, né?
Está vindo também, nós temos 3 ou 4 grandes projetos de ampliar a regulamentação do setor imobiliário, está no Congresso. Temos 2 projetos que estão na Câmara dos Deputados e outros que já está indo para o Senado Federal. Então, assim, cada vez mais o segmento imobiliário ele vem sendo regulado. E é bacana isso. Eu não sou contra esse tipo de regulação, porque quanto mais eu regulo, mais eu crio regras, mais o mercado vai expurgando os profissionais que não têm boa índole, boa reputação. Né? Muita lei é ruim, mas assim, algumas regulamentações estão vindo para o mercado imobiliário, isso deve, daqui para 2026, 2027, deve estar vindo de novidade. Campanha de marketing impactante. Olha, mesmo eu estando no meio digital, onde muitas vezes eu não tenho contato com as pessoas, onde eu tenho apenas 30 segundos ou 1 minuto para conquistar o meu cliente, eu preciso criar uma campanha de marketing impactante. Porque no outro lado estarão pessoas. E as pessoas ainda, nós estamos num mundo cada vez mais sensível e as pessoas cada vez mais têm sentimento. Então, se eu crio uma campanha que olha nos olhos e chama a atenção do meu cliente, eu já ganhei o primeiro contato de venda com ele. Se eu faço um post de qualquer jeito, ou eu vou ali num canvas da vida, pego, monto, não tem nada contra. Mas isso não tem nada a ver com o meu cliente, você vai simplesmente viu aquilo lá e passou o dedo, já foi. Eu já perdi a oportunidade de criar uma referência na vida do meu cliente. Isso, e adaptar as preferências do consumidor. Nós precisamos, eu não me canso de dizer, esse neoconsumidor, né, ele vem mudando, ele vem sendo cada vez mais exigente. E como é que eu sei disso? Eu preciso, se a minha empresa não tiver a condição de contratar uma pesquisa, eu vou ver as pesquisas que tem aí. Eu comentei com vocês, por exemplo, que o Secov, que é o sindicato das empresas imobiliárias, que é ligado à Federação do Comércio, eles têm pesquisas periódicas sobre isso, sobre tendência de consumo, sobre preferência do consumidor, sobre, né, para onde vai, por exemplo, né, os novos imóveis aqui no estado. Então vale a pena você tirar um tempinho e estudar essas pesquisas, dar uma lida. Você vai estar cada vez mais ouvindo o que o seu cliente tem a dizer. E o cliente, a todo momento, ele vem dizendo, olha, eu quero ser atendido assim. Aquele cliente que há 5, 10 anos atrás queria um tipo de atendimento, hoje ele está cada vez mais exigente. É chato mesmo. Né? Mas quando eu falo chato, é no bom sentido, porque também nós somos consumidores e cada vez mais nós queremos ser bem atendidos. Mesmo se eu vou comprar uma caneta, ou se eu vou comprar um imóvel de 200 mil, eu vou comprar um imóvel de 2 milhões, ou comprar um imóvel de 5 milhões, eu quero ser bem atendido. Esse é o diferencial. Tecnologia emergente, né? É que a gente vinha conversando desde ontem, de que essa tecnologia emergente, a inteligência artificial, ela vai estar cada vez mais presente dentro das nossas residências, dentro das empresas, né? Já falamos do metaverso e falamos das redes sociais. Por exemplo, vou citar uma tendência aqui. A tendência dos últimos 3 anos, por exemplo, os imóveis, os novos lançamentos de imóveis de uma classe um valor um pouquinho maior. Aquela velha tradicional churrasqueira que a gente conhecia como churrasqueira, hoje já não é mais, já é espaço gourmet. Né? Era um espaço, por exemplo, que ficava meio que no fundo da casa, né? Os arquitetos estão trazendo isso para mais para o centro da casa, ou seja, eu deixo a sala de estar, ela se torna agora o meu espaço gourmet, onde eu reúno a minha família no final de semana e onde eu trago as pessoas. Isso é tendência nos imóveis. Né? Isso é tendência, por exemplo, de ampliar a convivência das pessoas. Isso. Assim tem. Viu uma coisa, né? Meu filho é arquiteto, eu converso muito, vejo alguns projetos que ele faz, assim, eu acabo descobrindo coisas que eu nem sabia. E tendências, por exemplo, de novos imóveis. A gente precisa, enquanto profissional do segmento, a gente tem que estar acompanhando isso. Independente se eu trabalho com segmento classe A, B, C ou D ou E, eu volto a dizer. Todos são clientes. Todos têm dinheiro.
Por mais barato que queiram achar que o imóvel de 200 mil reais, não é barato. Ainda é caro. Então, às vezes é um sonho de toda uma família que ele está fazendo naquele imóvel de 200 mil reais, um apartamento de 40 metros quadrados. Mas merece ser bem atendido. Então, menina, professor, 40 metros, né? Mas é tendência, né? O mundo é sustentabilidade, né? É uma outra tendência muito forte. A era da construção verde, né? De reutilizar. O consumidor ele quer saber, por exemplo, de reutilização de resíduos sólidos no imóvel, né? De se aquele imóvel que eu estou vendendo aqui naquele condomínio, naquele conjunto de casas, ele tem, por exemplo, instalação de energia fotovoltaica. Ou se o telhado, por exemplo, é preparado para que eu possa instalar minha própria usina geradora. Ou, por exemplo, se no meu condomínio tem um espaço de separação de resíduos sólidos, plástico, né, papel. Ou se no meu condomínio, na minha casa, no meu bairro que estou lançando, por exemplo, tem um espaço PET. Isso é tendência. As famílias vão diminuindo, né? A taxa de fertilidade na família brasileira vai caindo e as famílias vão mudando, vão trazendo o animal PET para dentro. Então, assim, é uma tendência que vem impactando muito fortemente, principalmente o cliente da geração X, Y e Z. Tá? Lembrando que a sustentabilidade hoje ela não é mais um diferencial, né? Mas é uma necessidade. Até para que a gente também, né, a gente possa usar isso para mostrar para o cliente que o nosso imóvel, ele, além de propiciar uma qualidade de vida, ele também está contribuindo para deixar o mundo melhor. É um discurso de venda, é um discurso que eu posso usar. Já falamos de casa inteligente, né, de segurança, de conforto, né, através de um simples celular. Hoje eu, chegando em casa, já ligo o ar-condicionado, fecho a persiana, abro a porta, enfim, mando ligar o micro-ondas, programa a panela para deixar um arroz já pronto. Sim, são coisas grandiosas ou coisas pequenas, mas que vem fazendo a diferença na vida do consumidor. E principalmente uma experiência que a gente está percebendo, né, aqui em Cuiabá, por exemplo, tem até um bairro agora que foi lançado, todo um bairro planejado, né? Não vou dizer para não fazer propaganda, mas assim, é um bairro integrado. É um bairro onde eu posso morar, trabalhar, né, ter toda a minha experiência de lazer, de cultura, de médico, dentro daquele espaço limitado. É uma experiência muito forte dos Estados Unidos. Os grandes bairros planejados americanos, ele usa esse formato. E uma tendência que veio para o Brasil é que em Cuiabá a gente tem parece-me que, eu vi comentário que parece que Sinop tem uns 2 também que está começando, vai ser lançado, e Primavera do Leste. Assim, eram coisas que a gente não ouvia falar com tanta frequência, e hoje a gente está vendo que isso é realidade no nosso dia a dia. Mas aí eu procuro, né? A gente precisa sempre avançar, mas dar uma parada. Por que os nossos clientes, eles comprariam de nós, em vez de comprar em qualquer outra imobiliária? Será que eu saberia responder isso? Eu preciso sempre fazer essa autocrítica. Ou o contrário. Por que os clientes estão comprando do meu concorrente que está comprando de mim? Que é o pior. Né? Porque eu tenho, não é só preço, hein? Não é só preço, não. Preço mas numa escala, o preço é o terceiro ou quarto diferencial. Porque às vezes eu tenho um único imóvel que ele está na mão de 5 corretores. E o preço é 310, 305, 306, ou seja, varia 2, 3% a mais. E está dentro da margem de negociação de cada corretora ou de cada empresa. Mas por que alguém compra de outro ou compra de mim e não compra dele? A gente precisa fazer essa autoanálise, fazer esse acompanhamento. Por exemplo, eu tenho
eu tinha um imóvel, né? Aí o proprietário falou, olha, não vou vender mais que o meu imóvel já foi vendido. Opa, já foi vendido? Se não fui eu quem vendeu, alguém vendeu. Se esse alguém vendeu, será que eu procurei saber, mas quem que vendeu? Ah, foi o profissional X. Eu tenho que ir lá nas redes sociais dele para ver o que ele está fazendo de diferente. De que forma que ele está atendendo, de que forma que ele está divulgando. E às vezes é um detalhe tão pequeno que eu deixei passar e eu perdi uma venda que iria me gerar uma comissão aí de 20, 30 mil reais. Que fosse R$ 1.000. Hoje R$ 1.000 faz a diferença na vida nossa. Né? Se você vender 10 imóveis a R$ 1.000, já é uma renda que te dá uma tranquilidade no mês. Assim, essas provocações a gente precisa estar sempre isso muito claro na nossa vida. Mas resumindo, né? De tudo que a gente falou de marketing, de tendência, de marketing digital, de metaverso, de inteligência artificial, de preocupação com o cliente, enfim. Nós sempre seremos marca, ou seremos produto, ou seremos uma empresa. Hoje quase não há mais essa dissociação. E às vezes eu sou considerado, eu trabalho numa empresa X, então eu sou o professor Carlos da CETEPS. Ou, né, eu sou o corretor de imóveis que vende aquele tipo de imóvel. Ou seja, eu tenho a minha marca pessoal, tenho ligação com a minha empresa, mas eu tenho o meu produto que é negócios imobiliários. Então assim, não se esqueça, esses três universos, eles estão muito presentes na nossa vida. Marca, produto e empresa. E nós somos os três ao mesmo tempo. E isso é que nos diferencia, e isso é que nos faz, né, nos sobressairmos com mais ou menos intensidade no mercado de negócios imobiliários. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma informação aí no chat? Algum questionamento, alguma contribuição? Por favor. Gostaria de saber, caso a empresa ou pessoalmente, você produza conteúdo de marketing da sua empresa, ou também como isso é implicado, por exemplo, com outra pessoa. Quais os órgãos ou onde busca alguém que fiscaliza isso, considerando que essas situações digitais, elas são muito rápidas, né? Então, é o tal do copia e cola, né? Você faz uma boa campanha, joga, alguém vai lá e copia. Isso, Olha, eu vou tentar ser mais prático. Tratando de corretor de imóvel, eu primeiramente conversaria com o profissional ou já acionaria o CRES. O Conselho Regional é a instância imediata, né? Que primeiro, ele vai investigar. Aquela pessoa também é corretor? Ou aquela imobiliária, ela tem responsável técnico? Então vamos chamar. Se não tiver, aí já é caso de polícia. Mas se tiver, o CRES tem instâncias lá dentro que faz essa mediação. Tá? Então assim, a gente precisamos usar, vocês precisam usar muito o conselho de vocês. É um conselho atuante, é um conselho que tem uma estrutura muito grande, e é um conselho que é feito, inclusive, para dirimir essas pequenas... E o que como é que é o seu nome? O que o Veríssimo está dizendo, isso acontece com muita tranquilidade aí, viu? a terceira, então, se os terceiros comprando e vendendo, sem recurso. Também, não, se tiver pessoas vendendo, aí cabe uma denúncia no conselho. O que ele está dizendo, assim, ele fez um post de um produto, de um imóvel, para divulgar, fez uma arte, teve todo um investimento, e depois alguém foi lá e pegou essa ideia e começou a usar também para negociar ou o mesmo imóvel e negociar outros imóveis. Estou dizendo para ele que se for profissional, se não for profissional, é polícia. Ele tá atuando ilegalmente na profissão. Se ele for profissional, se for empresa que tiver um responsável técnico, o caminho é buscar uma denúncia, uma conciliação no CRES. Pode processo civil, você acompanhar tanto de coisa nova que tem, tentando ali, Viu? Vai, né?
Mas agora nós temos, inclusive, uma delegacia de assuntos virtuais aqui no Estado, né? E isso também é um caso de, se não tiver uma solução pacífica, isso cabe, inclusive, um boletim de ocorrência, porque é o uso indevido, é uma apropriação de marca, ou, para não dizer outras coisas. Pessoal, mais alguma? Obrigado, Vinícius. Mais alguma dúvida? Todo mundo quieto, né? Terça-feira. Bom, de minha parte, né, do compromisso que eu tinha com a escola, que eu tenho com a escola, a gente vai encerrando por aqui, né? Eu espero que nesses 2 dias, às vezes a gente, é aquilo que eu falei, a gente fala muita coisa, vai ficar pouca coisa, mas o pouco que ficar... O pessoal do chat não entendeu a pergunta dele e aí não entendeu a resposta dele. Eu vou repetir, tá? O Vinícius, é porque o microfone está um pouco longe, não entendeu. O Vinícius, o colega de sala que está aqui presencialmente, ele está dizendo de como que ele deve agir se ele fizer um post para divulgar um imóvel dele, né? Investir em fotografia, investir em arte. Depois que ele divulgar, um outro profissional vai lá e pega essa postagem e começa a usar isso para divulgar o mesmo imóvel ou divulgar outro imóvel diferente. Eu disse para ele, são 2 caminhos. Primeira coisa, se não for uma pessoa que tenha registro como corretor de imóvel, aí isso é caso de denúncia diretamente, né? Apropriação indevida na delegacia de polícia. Se for um profissional da área, ou se for uma outra empresa imobiliária, o caminho que se tem é usar uma denúncia, uma conciliação no CRES, o Conselho Regional. E aí ele estava dizendo, mas às vezes o Código Civil não consegue acompanhar tanto de coisa que está acontecendo no meio digital. Aí eu citei, inclusive, o exemplo que Mato Grosso é um dos estados que já saíram na frente e tem uma delegacia própria para crimes digitais e virtuais. Tá? Espero que todos tenham agora entendido. Pois não? Mesmo sendo aluno, não, porque tem uma questão de, antes de ser aluno, tem a minha propriedade intelectual. Eu fiz a arte. Eu investi meu tempo. Eu investi capital ou financeiro ou capital intelectual para criar aquela arte daquele imóvel. Não. Não, se ele não tiver já carteira, né, de provisória, ele não pode fazer. Mas são perguntas diferentes, né? Ele fez uma pergunta, agora ele veio com outra de divulgação, mas não pode. Tá? Se você tiver a carteira do CRES, né, você já pode divulgar. Se não tiver... Por isso, assim, acho que foi a colega que chegou hoje aqui, está começando, eu já orientei, falei, olha, já procura, né, como vai fazer estágio, e já faça seu registro no conselho. Você já vai ter sua carteira provisória. Vale a pena. Tá? Pessoal, dúvidas? E na dúvida, né, essas questões legais, sempre procura, se não ficar sanada aqui, procura sanar no próprio conselho. O conselho tem um canal próprio para fazer essas orientações, que às vezes são também legislação que vai mudando tanto, né, mas o básico é isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Bom, lembrando da nossa avaliação, né, para quem vai fazer, vai ser amanhã presencialmente. Quem for fazer, vai ser digital, de forma tranquila, né? Nós iremos avaliar tudo que nós falamos em sala de aula, tudo que está nos slides. Assim, não faça disso um peso. Muito pelo contrário. Tem que ser uma coisa prazerosa. A avaliação, a aula, não tem que ser nada oneroso para nós. Tá? E gostaria de deixar 2 mensagens para vocês. O que distingue os melhores corretores não é a qualidade do seu produto, mas o valor que eu dou às minhas ideias. Ou seja, a forma como eu vivencio a melhor experiência para o meu cliente. E todos os produtos, basicamente, têm as mesmas qualidades. Mas se eu dou valor à minha ideia, se eu comunico isso de forma que vai despertar para sanar aquela dor que o meu cliente tem, eu faço a diferença na vida dele.
E por outro lado, né, quem se habilita a vender imóvel é como procurar um emprego novo todo dia. É trabalho para maluco, trabalho para corajosos, trabalho para criativos. Mas vale a pena? Vale a pena. Se não valesse a pena, vocês não estariam aqui. Tá bom? Em nome do Grupo Prime, em nome da Rede CETEPS, o professor Carlos agradece de coração vocês estarem aqui presencialmente. Ontem tivemos uma boa audiência, hoje temos mesma audiência, até com pessoas novas. Online também está tendo muita gente assistindo, você que vai assistir essa aula depois. Muito obrigado. E eu espero, amanhã ou depois, vê-los atuando no mercado. Talvez eu não vá saber quem que é quem, mas assim, por favor, lembrando de mim, fala, professor, estou vendendo, estou muito bem, estou satisfeito, estou gostando da minha profissão. É isso que faz a diferença na vida da gente enquanto professor. Tá bom? Obrigado. Que Deus continue nos abençoando.